Oi, gente, começando agora mais um Amazônia no Ar, esse nosso podcast, videocast, que tem o seguinte conceito: uma Amazônia contada por nós amazônidas, porque o que mais tem é a gente vindo de fora querendo falar sobre a nossa vida, sobre as nossas vivências e encontrar soluções para os nossos problemas. Mas nós podemos dizer que nós temos aqui as soluções para os nossos problemas. E um problema da humanidade chama-se direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, é uma loucura, né? Um furor, e todo mundo fala que isso é mimimi, quando na verdade você só está garantindo o direito às pessoas de serem humanas. Mas eu estou aqui com uma pessoa que vai poder explicar melhor esse conceito de direitos humanos, mas a gente vai entrar num ponto que é ainda mais específico, porque quando você fala de direitos humanos numa cidade do Sul, é completamente diferente de você falar de direitos humanos numa cidade da Amazônia. Então, a gente trouxe aqui o José Maria Vieira, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará. Zé, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Temos muita coisa para falar aqui sobre essa questão de direitos humanos. Então, eu quero começar fazendo uma primeira pergunta. As comunidades na Amazônia, elas têm um desafio muito grande, que é o desafio patrimonial. Então, existe uma lacuna com relação a títulos de terra, porque eu estou falando de comunidades que não têm esses títulos de terra. Aí chega um madeireiro, chega um dendezeiro, chega um mega empreendimento e diz o seguinte: não, compramos essa terra e vamos tirar essa galera daqui. Essa galera que já estava ali muito antes desses mega empreendimentos chegarem. Então, eu quero entender contigo como é que a gente está trabalhando no sentido de resolver esse problema característico dos direitos humanos na Amazônia. Primeiro que eu acho que não estamos trabalhando para resolver, né? Infelizmente, não há uma preocupação em resolver essa informalidade ou essa prática de imposição dessa ocupação. É, preci- a primeira coisa é o seguinte: nós temos várias realidades dentro do estado do Pará. E elas estão totalmente interligadas às atividades econômicas que se sobressaem nesses lugares. Então, você tem a questão do garimpo ilegal, que predomina, por exemplo, na parte do oeste do Pará. Você tem a mineração, que tem muito para o sul do Pará e oeste. Você tem a agropecuária, que é mais para o sul do Pará, apesar de haver em todos os lugares, né, você tem determinadas regiões ou micro-regiões que ela tem pelo seu aspecto geográfico e as riquezas naturais, ela tem uma direção de ocupação econômica para isso. E aí a forma de ocupação econômica ela muda um pouco conforme forem os agentes. Mas, por exemplo, você deveria ter um sistema estadual, né, gerido pelo Estado, em que que houvesse pelo menos uma lógica de entendimento dessa situação, que seria a lógica de ocupação natural do Estado. E isso implica em um conhecimento do Estado que nós não temos. Eu, por exemplo, acho que nós temos para você ter uma ideia, a questão indígena. As reservas indígenas aqui, nós temos um Estado que tem uma predominância de ocupação indígena, né, tem uma reconhecida riqueza de etnias, mas, por exemplo, nós não sabemos quais são as etnias que existem no Estado e onde elas ocupam, naturalmente, como elas ocupam esse território ou ocuparam, né? Então, como nós não conhecemos e continuamos sem conhecer, e isso tem um efeito imediato, porque se você não conhece o conflito e a ocupação originária, as autoridades do Estado não vão levar isso na hora de resolver o problema dessas ocupações. Então, você tem uma polícia que não entende a ocupação originária daquela terra, você tem um juiz e um Ministério Público que não sabe quais são as tribos indígenas ou as comunidades indígenas que são naturais daquele território, e você dá uma prevalência, uma predominância muito maior da importância do capital. Isso gera soluções distorcidas para conflitos. Isso gera soluções injustas para esse conflito. Mas não há um interesse tácito que essas comunidades não sejam reconhecidas, porque se elas não são reconhecidas, eu não tenho que conceder os direitos que a elas pertencem, como, por exemplo, o direito territorial. Elas são até conhecidas, elas são até reconhecidas e elas são nomeadas. Você convive com elas. O problema é que
essas pessoas, essas comunidades são mais pobres e gerem a forma da sua ocupação de uma forma digamos assim, de resultados econômicos dessa lida deles com as riquezas naturais com que eles convivem, tem resultados econômicos menores. Isso significa que eles não pagam campanhas eleitorais, eles não elegem prefeitos, eles não elegem deputados, e o aparelho do Estado é tomado pelas pessoas que pagam a campanha, que resolvem as campanhas dentro desses estados. Então, quem manda nas cidades não são os indígenas. Quem manda na cidade não são os ribeirinhos. Quem manda na cidade não são os quilombolas. Quem manda na cidade, nas cidades do interior, são os donos de comércio, de negócios, etc., que impõem a sua vontade através do dinheiro. E o Estado não quer... nessa balança, o Estado tem necessariamente pendido por o lado dos mais ricos. É sempre isso. Quando você fala de Estado, você fala a Amazônia como um todo. A Amazônia como um todo, mas principalmente a forma como o Estado do Pará é gerido sequencialmente, independentemente de quem está no governo. Isso é uma forma que a gente precisa, na origem, se livrar. Por exemplo, nós não temos, eu não me lembro, por exemplo, de saber, de ter estudado, por exemplo, na faculdade, quando a gente vai fazer o direito, tudo bem, que eu estudei faculdade lá na década de 90, em 1992, faz muito tempo. Mas ainda assim você não sabe, você não faz assim, o estudo do direito agrário de uma forma localizada para a ocupação de cada estado, né? Você não, de cada região do estado, você não sabe quais são as comunidades que estão ali. A questão por exemplo, agora nós temos no Alto Acará a questão da disputa da área pelo Dendê, que se sobrepõe a terras indígenas e quilombolas. Você não sabe o nome das 5 etnias que estão lá, você não vai saber como resolver o conflito. E essa preocupação não existe por parte do Poder Judiciário e por parte do aparato policial e administrativo do Estado, do governo do Estado. Zé, ali no Alto Acará existe uma questão bem delicada que inclusive envolve a criminalização dos indígenas, né? Como é que isso ocorre, dos indígenas e das comunidades ali tradicionais da área? Como é que isso ocorre? Explica pra gente. Bom, ocorre justamente nessa lida de prioridades. Você tem, por exemplo, no caso específico do Alto Acará, é uma coisa mais gritante ainda. Você tem, hoje em dia, um quadro em que uma empresa ela fez mais de 1.000 ocorrências. Quando fala mais de 1.000, é mais de 1.000 mesmo, né? Um número exagerado. Estava em 800, eles conseguiram fazer mais de 200 e chegou a mais de 1.000 ocorrências policiais na delegacia local da cidade, Tomé-Açu, contra os indígenas e quilombolas que lutam, que reivindicam seus espaços no plantio, que são utilizados para o plantio de dendê. O que é que acontece? Quando você faz 1.000 ocorrências, você obrigatoriamente faz com que a delegacia trabalhe para você. Principalmente você na condição de suposta vítima e não os outros. Então você faz com que o direcionamento da visão do Estado de apuração de uma denúncia coloque naturalmente as pessoas como criminosas e não como uma leitura antropológica que a situação requer. Ao lado disso, você não faz a apuração da denúncia do lado dos indígenas, você fica omisso na região, e aí as pessoas elas parecem que o criminoso são os indígenas. E assim, não é nenhuma questão de criminalização ou dizer que tem um lado bonzinho, um lado ruim. Porque, assim, Mari, se nós formos analisar a sociedade, do ponto de vista da quantidade de tipos penais que existe na sociedade, se for olhar, todo mundo é criminoso, ou vai ser, ou vai um dia. Até aquele que fuma o seu baseado. Exatamente. Quer dizer, isso. Agora tem... Agora não, mas vai continuar sendo tratado como tal. Isso gera um problema em outras situações. Também depende da cor da pessoa. Exatamente. Né? Então, essas pessoas, né, você vai indicar o quê? Qual o crime que o Estado quer apurar. E o crime que o Estado quer apurar, de uma forma geral, no Brasil, mas no estado do Pará principalmente, são os crimes patrimoniais. E quem detém o patrimônio são as pessoas que conseguem ter riqueza para gerir o patrimônio. Mas os outros crimes que atingem o flagelo humano dessa ocupação
dessa grande ocupação que se chama o Estado do Pará, eles não são apurados. Então, você vê, por exemplo, no caso da aldeia, Alto Acará. do Alto Acará, em que tem a questão dos TMDR, você tem uma liderança indígena que está preso agora, está preso. Ele está sendo acusado, por uma das acusações dele é de milícia, de formação de milícia. Mas, veja bem, a gente, nosso universo de miliciano, de milícias, né, é uma questão eminentemente urbana. A ideia que a gente tem de milícia, né, recente é essa história de um fenômeno urbano, de um fenômeno que existe dentro do aspecto urbano, e como é que isso existe para os indígenas. Tem várias explicações para isso, mas olha só, essa liderança indígena que está lá, ele teve o irmão, a mãe e o pai atingidos por balas mesmo de revólver, de pistolas ou de armamento, armas de fogo, de seguranças da empresa, né, supostamente por segurança da empresa, mas isso foi apurado, que eles foram num conflito, enfim, mas pelo menos não foi apurado. Ninguém prendeu ninguém, os autores dos disparos, mas ele foi preso por crime de formação, crime de milícia, por deter armas. Agora você vê. Mas a apuração de quem foi baleado, não. Do lado dos indígenas, ninguém quer saber, né? Agora você vê. As comunidades indígenas, elas têm um ritual de declaração de guerra. Isso é normal, você tem a dança deles, isso é antropológico. São guerreiros, né? Isso é antropológico, isso não sou eu que estou inventando. Né? Isso está lá, isso está dentro da história, que se tem até da história caricata que a gente tem, do pouco conhecimento que se tem sobre essas etnias indígenas. O que a gente sabe é que eles brigam e defendem o território deles. Até porque eles têm independência entre várias etnias e dentro da noção deles estão defendendo o território. Você quer que num fenômeno, num estado em que o uso de arma foi não só deliberadamente incentivado pelo Estado, como glamourizado, que essas comunidades vão defender seu território com o quê? Com tacape? Com arco e flecha? É óbvio que eles vão procurar um armamento para defender quando o Estado omisso não vai defender as ocorrências dele. Até entendeu? porque a gente, inclusive, já noticiou no BT Amazônia uma disputa entre os indígenas, as comunidades tradicionais, e os seguranças de um mega empreendimento, de uma dendezeira, em que os seguranças estavam todos fortemente armados e os indígenas estavam com arco e flecha. E aí vira uma batalha injusta, né? Então, assim, seria ingênuo achar que essas pessoas não vão procurar se armar. Eu sou totalmente contra o porte de armas, sou a favor da desarmamentização, né? Acho que arma é um perigo, né? Já fui militar, né? Fui oficial do Exército e sei o quanto é perigoso, arriscado o uso de armas de forma deliberada pela sociedade. Mas se você tem um Estado em que o uso de arma é totalmente disseminado, glamourizado, incentivado, como é o Estado atualmente, como foi, por exemplo, o governo anterior, principalmente, como é que você quer que essas pessoas não procurem armas? Dentro da tua lógica, só vai funcionar que um grupo procure outro, não. Então, esse fenômeno eu acho que falta um pouco mais de leitura histórica dos problemas do Estado do Pará para que você possa fazer uma linha de planejamento de segurança pública para isso, sabe? Você faz uma leitura que rasa, como se todas as cidades fossem iguais, todas as cidades no interior fossem iguais, como se todos os grupos fossem iguais. Só que elas são iguais só de um ponto de vista. É que existe um rico e existe um pobre. Em todos os lugares é a única coisa que vai ter igual. Sempre vai ter o rico e sempre vai ter o mais pobre. E o Estado não defende o mais pobre. O Estado não defende essas pessoas quando eles precisam realmente do Estado. E aí existe essa descompensação, e eu acho que sim, o sistema de segurança pública do Estado, o nosso Poder Judiciário, ele não conseguiu ainda identificar que eles são responsáveis por essa leitura, por essa marginalização. Se isso não alterar, se essa rota não alterar, se esse pensamento não alterar, nós vamos ter soluções erradas e desumanas para esses conflitos. Zé, a gente tem essa invasão do capital,
na Amazônia, no formato de mineradora chegando e prometendo desenvolvimento para aquela região. E aí, no frigir dos ovos, o que fica é a pobreza para quem já estava ali, os cargos de CEO para quem vem de fora, e essa riqueza não chega nunca para a população. Mas o que chega, frequentemente, são as mazelas, né? É a poluição do nosso patrimônio natural, é a destruição de vilas como Itupiranga, que a Keila Gentil teve aqui e denunciou. Quais são esses direitos humanos que essas pessoas têm que estão sendo feridos por esses mega empreendimentos quando chegam aqui? Bom, primeiro, você tem não só as mineradoras que funcionam na legalidade, como você tem as mineradoras que funcionam também na ilegalidade, que são piores E ainda. a gente tem o garimpo, a gente Exato. tem as Isso. madeireiras. Esse fenômeno, ele é um projeto, primeiro porque a riqueza ela não é distribuída, vem o mesmo sistema de proletarização, né? Por exemplo, no caso da Vale, né? Uma empresa, por exemplo, com uma grande mineradora dessas, ela vai obter o lucro, vai passar vão passar séculos, mas a fórmula de identificação do lucro que o Marx leu, né, que ele não criou isso, né, não foi ele que inventou, ele apenas leu uma coisa óbvia. O lucro ele decorre da diferença que o capital consegue obter entre a venda do seu produto e a exploração da força de trabalho. Ponto. Né? Dos insumos. E essa fórmula não foi o Marx que inventou. Essa fórmula está em qualquer manual de administração. E ela é um pouco bem óbvia, né? É óbvio, né? É matemática, né? Foi inventada né, pelos matemáticos gregos, isso é óbvio, né? Mas assim, então isso não tem nada de comunismo nisso, nada de errado, não. É uma coisa até for capitalista. Com a empresa que você vá, o MBA desse daí vai dizer para qualquer CEO que ele precisa reduzir os custos e aumentar o lucro. Bom, ele só vai fazer isso o quê? Proletarizando. Né? Você vai diminuir o salário. Então, essa fórmula de redistribuição de riqueza, ela não vem acompanhada com mínimo compensatório. E esse mínimo compensatório, ele precisa de duas coisas. Uma, da urbanização e democratização desses centros urbanos. Você precisa, por exemplo, Parauapebas, em que a Vale estava lá, ela só foi ter um teatro porque teve uma ação, que era a ação das horas itinerares, que teve um juiz e um Ministério Público lá atuante, um juiz do trabalho, que determinou que lá num acordo, lá, parte do dinheiro compensatório fosse feito para criar um teatro lá. Agora imagina uma cidade com porte daquele, com geração de recursos daquele, você não tem um teatro. Então, falta assim. Eles só fazem na base de decisão judicial. E quando tem decisão, eles recorrem. E quando tem oportunidade de fazer uma ideia, a mentalidade de destinação dos recursos é uma mentalidade altamente produtiva e pouco educativa. Então, você não tem um investimento num centro de pesquisa, numa universidade, há um respeito enorme pela ciência, né? Uma descredibilização enorme do conhecimento. Você não tem um museu, digamos assim, de história indígena que você tem ali, para respeitar pelo menos o que fosse na cabeça, assim, no manual, né, a história ancestral desse povo. Então, você precisa um pouco mais de inteligência também por parte desses gestores, saca? Precisa um pouco mais de estudo mesmo. A gente vê uma mediocrização da ocupação dessas pessoas que ocupam os cargos públicos. A pessoa tem que ter um mínimo, assim, sabe, dizer assim, caramba, eu não tenho conhecimento, mas vou atrás de quem tenha. Sabe? Então, as soluções que são dadas para as soluções públicas, elas têm sido pouco inteligentes. Então, desculpa, mas assim, por exemplo, a Altamira, que você tinha Belo Monte, como é que você vai entupir a cidade de trabalhador e você não vai gerar um sistema de esgoto para receber aquelas pessoas? Isso é uma questão, sabe, de inteligência. Isso tem um custo. Eles não querem ter esse custo, simplesmente. Ou que seja na mão do Estado, que o Estado vai fazer isso para a empresa, né, que o Estado tem feito isso, tem sido marionete de empresa,
para gerir. Tem esse discurso, chega a empresa aqui para gerar emprego e renda, que para mim isso é uma grande falácia. Né? Ele gera até a página 2. Porque depois, se você não tem uma continuidade de ocupação daquela área, você vai gerar desemprego, você já vai gerar prostituição, bolsões de pobreza. A gente está sempre na parte que é mais prejudicada, nós mulheres, né? Sim. Prostituição, mulheres e crianças. E aí, falando desse ponto aí, Zé, eu quero aproveitar para falar de um tópico muito delicado, que é o Marajó. A gente teve recentemente essa viralização de uma questão do Marajó, que é uma questão antiga, né, que é de prostituição de meninas, só que é importante dizer, eu peguei muita porrada quando eu fui tentar argumentar nas redes sociais, na internet, o que a gente quer dizer é o seguinte, não acontece só aqui, em todo lugar que tem pobreza acontece. Prostituição de mulheres e meninas e crianças. Só que aqui acontece mais porque a gente está falando de áreas de áreas muito gigantescas, né, onde o Estado tem dificuldade de chegar, são áreas distantes, equidistantes umas das outras, e obviamente que isso vai acontecer. E sempre através da dominação patriarcal, da dominação do homem. Né? Como é que a OAB, dentro dessa esfera dos direitos humanos, de ver essa questão? Como é que vocês estão atuando no sentido de auxiliar nessa questão do abuso sexual no Marajó? Olha, Meire, assim, a gente tem conversado com algumas ONGs sobre isso e quero te dizer que, assim como a pauta indígena, né, o sistema judiciário do qual a OAB integra, ela é um órgão, né, está lá dito lá no nosso estatuto, né, que o advogado é essencial para a administração da justiça, então eu enxergo a OAB como parte da solução, da leitura desse problema integrado. Então, quando eu falo do Poder Judiciário, eu estou falando de nós mesmos. Tá? Eu me sinto integrante nesse aspecto auxiliado pelo Poder Judiciário. Eu não estou colocando o Poder Judiciário como isso. Eu estou colocando nós como integrantes dessa leitura de um grande sistema. Nós, da OAB, nós, do sistema judiciário, nós temos uma dívida não paga com os indígenas desse Estado, os quilombolas desse Estado, né, com as mulheres desse Estado, com essa pauta, essa questão da naturalização e banalização dos abusos que existem em relação aos corpos vulneráveis. Zé, a gente tem ex-parlamentar que foi condenado por estupro e nunca foi preso. Pois é. E que está aí solto. Ou seja, o Poder Judiciário contribui dando soluções e interpretações jurídicas para o não cumprimento de decisões de uma pauta que deveria ser exemplar. Você está entendendo? Agora, ele não consegue dar essa... Isso é uma questão de patrimônio, é porque uma pessoa é rica e outra não é. Então é meio óbvio, né? E às vezes até meio imbecil da gente estar falando isso, porque é uma coisa que é tão óbvia que, caramba, eu me sinto às vezes patético falando isso, porque parece que a gente está tendo uma ideia romântica, mas não é porque é tão absurdo isso, que a gente não tem como, e às vezes a gente fica assim, não tem o que fazer, sabe? É triste. Mas essa questão do Marajó é mais uma forma de desconhecimento e de espetacularização da situação que, na verdade, escondem o real motivo de não se dar soluções a isso, que é a questão do machismo estrutural. Né? Eu digo, por exemplo, que os números de segurança do Estado eles são bons até a página 2. Por quê? Eles focam na questão patrimonial, que de fato é importante, né? Você precisa do mínimo de ordem para poder seguir a economia do Estado, mas existem crimes que não são combatidos como deveriam ser pelo sistema de segurança pública e não são devidamente penalizados pelo Poder Judiciário. E no Marajó nós temos 3 deles, que eu coloco como simbólicos dessa situação. Uma é a questão dos crimes ambientais, outra é a questão das grilagens de terra das comunidades quilombolas e ribeirinhas que tem ali, e a outra
é o crime de abuso e prostituição contra crianças e adolescentes no Marajó. A questão dos crimes de abuso contra crianças e adolescentes é uma questão que é vergonhosa, porque a maioria das pessoas que cometem esses crimes estão dentro das famílias ou são próximas às famílias. São pessoas, entre várias aspas, tidas como respeitáveis, pessoas influentes na cidade, pessoas que têm influência na família, às vezes até dependência econômica, e as crianças e as adolescentes vão sofrendo esses flagelos ali. Então, para combater esse crime, tu tens dois movimentos. Um educativo, que é você fazer com que essas crianças e adolescentes se percebam sendo abusadas, e a outra é o combativo, que é o repressivo, que é o de prender, né, de penalizar esses abusadores. E quem são esses abusadores? Os tios, homens, os pais, os homens, sempre os homens da casa, os homens provedores. A maioria. Numa situação de pobreza, né? Numa situação de pobreza extrema. Não tem. Eu nunca cheguei. Porque, assim, é importante a gente explicar que o Marajó não é uma coisa. O Marajó é um arquipélago. É um conjunto de ilhas, inclusive o maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, porque ele é cercado por rios e pelo Oceano Atlântico. Então, assim, ele tem uma importância dentro do ecossistema do planeta, assim, absurda, né? E é muito extenso e é muito grande. Então, tem regiões do Marajó em que você não consegue conceber que isso aconteça, né? Como, por exemplo, ali, a região de Soure, né? A região de Salvaterra, que eu ando lá, me sinto completamente segura, e você não vê esses registros de casos acontecendo, mas tem regiões do Marajó, que eu acho que mais ali para a Cachoeira do Arari, tem outras regiões do Marajó em que isso acontece. Mas é importante que a gente entenda que existem vários Marajós dentro do Marajó. Mas aí, como é que a polícia não ainda entendeu quais são essas áreas? Se a gente aqui, quando você chega lá no Marajó, eles falam para você, olha, mas tem áreas ali que são... Essas áreas são as mais críticas. Como é que a polícia e a justiça ainda não entenderam? Entende. Porque, Maria, aí que está a questão. O crime de estupro, ele é cometido de várias formas. A ideia que nós temos, né, recorrente do estupro é a mulher andando no lugar ermo, soturno, escuro, e ela é atacada por um oportunista, né, e é agredida, e o cara solta e vai embora. Né? Não. Existe estupro que é cometido dentro de casa, no quarto do lado, de noite, e todo mundo fingindo que não houve. É o que é cometido quando a família sai e o filho e a filha tem que ficar sozinho e alguém tem que tomar conta. Ou é alguém que é do âmbito do poder econômico do local, que sabe que a família é vulnerável e aproveita a vulnerabilidade para oferecer favores e ganhar o corpo e favores daquele ser. Né? Então, assim, este crime aqui, essa forma de cometimento desse estupro, ela é muito mais perigosa e ela é de conhecimento. Só que ela precisa de um movimento de percepção, de ensinamento do Estado para que essas crianças se percebam sendo abusadas, que elas não são... A maior parte do movimento... Se você tem contato com qualquer vítima de estupro na adolescência ou infância, a primeira coisa que essas pessoas relatam é que elas se sentem culpadas disso. E elas se sentem e elas começam a sentir a naturalização e banalização disso. Elas não conseguem perceber a violência que estão submetidas. Elas demoram anos, e frustração e problemas, sabe, particulares de relacionamentos para poderem se perceber. Eu fui violentado. Então, essa percepção da violência ela tem que se dar mais cedo. A gente tem que dar mecanismo de funcionamento para pessoas dentro da escola, dentro do sistema educativo, receber e perceber os sintomas de violência que as crianças estão passando e poder escoar isso. Só que, para isso, o Estado vai ter que prender homem. O Estado não está afim, porque é a questão do machismo estrutural. Você precisa penalizar, marginalizar pessoas que não são marginalizáveis. São pessoas que têm ali um determinado respeito dentro daquela comunidade. Então, você precisa de uma mudança.
Você precisa chutar esse balde. Você precisa entender que você precisa chutar esse balde. Você precisa entender que você vai ter que brigar com um tio, vai ter que brigar com um primo, vai ter que brigar com um pai. Nós atendemos um dia desse um rapaz que teve de denunciar o pai. Né? Então, isso sim é que quebra a família. Isso sim é que divide a família. Né? Então, o Estado tem que entender que se ele vai nesse discurso de defender a família e tudo e tal, ele tem que, de fato, ensinar com que a família se proteja da violência. E aí a gente tem um outro fenômeno também, que é a invasão das igrejas neopentecostais. Né? A gente ouviu agora, recentemente, o Marco Feliciano dizendo que você não deve denunciar o pastor. Então, esse superestímulo a essa instituição da família, que, como muito bem tu trouxeste para cá, que é falida nesse país. Porque os maiores casos de abuso de mulheres e de crianças acontecem dentro de casa, exatamente como está trazendo para cá. E aí, quando essas pessoas vão para a igreja, e a Dani estava aqui falando da invasão das igrejas em áreas de comunidades, em áreas em territórios, aí você tem invasão das igrejas que chega lá e diz assim, não, o que o pastor fala é lei, entendeu? E esse superestímulo a manter essa coisa e cobrir a violência com uma capa. Né? Eu acho que é muito importante o que tu estás falando, porque a gente precisa muito, muito debater esse tema. Porque eu acho que esse fenômeno, e eu não vou nem fulanizar em nome das igrejas, mas eu vou dizer que qualquer instituição que ela tem o seu fim deturpado para manter e engendrar determinadas dominações que não são legítimas, elas devem ser combatidas. Então, quando uma pessoa pega, você falou, ela faz dentro de casa e em espaços de confiança. Em espaços de confiança em que você pode entregar. Porque o que é que acontece, Mário? Né? Tens filho, né? Caramba, você deixar o filho longe da visão, né? Você deixa num espaço de confiança, certo? Então, essa situação de utilizar instituições para perpetrar abusos e dominações, ela não é legítima. Seja se for da igreja, se for da comunidade do lado, qualquer igreja que seja utilizada como uma forma de impunidade, ela perde totalmente, inclusive, o seu valor espiritual. Porque eu acho que a igreja ela cumpre um papel importante na sociedade, né, de respiro espiritual, digamos assim, de calma, de tranquilidade. Eu acho que a sociedade criou uma forma de condução da humanidade em que o espaço espiritual ela faz parte dos seus ritos. Né? Então, a igreja é um fenômeno que vai conviver com a gente. Se ela é um fenômeno tão normal, se ela é um fenômeno tão necessário para a condução dessa humanidade, desse troço aí que a gente chama de humanidade, né, a gente precisa que esses espaços eles também sejam espaços que não exista impunidade. Precisam ser espaços em que a impunidade não pode ser reforçada por elas. Então, você tem que, dessa forma, cada vez mais o sistema de segurança e o Estado se tornam necessários. Você precisa instruir o professor de conhecimentos psicopedagógicos para eles entenderem, lerem no comportamento da criança que aquela criança está sofrendo abuso, porque as crianças e adolescentes que sofrem abusos, Mari, elas reproduzem sintomas. E se você lê esses sintomas e você tem uma rede de apoio do Estado que dá vazão a essas denúncias, né, você minimiza o poder de falsos profetas, o poder de falsas lideranças, de falsos cidadãos, né, de bens que se utilizam dessa áurea, né, para manter dominações ilegítimas e criminosas. E que isso pode acontecer, é importante ressaltar aqui, nas igrejas neopentecostais, na igreja católica com os padres, no candomblé, no umbandismo, em qualquer lugar existe caso inclusive na ayahuasca, existem casos
de abusos de líderes religiosos. Então, é muito importante isso que o Zé está trazendo para cá. Agora, Zé, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem a turma que cai de pau em cima dizendo mimimi. Direitos humanos é mimimi. Inclusive, eu estava ouvindo no parlamento a Duda Salabert, que eu admiro profundamente, lá de Minas Gerais, num debate no Congresso Federal, e ela estava defendendo o direito à dignidade menstrual das detentas. E eu ouvi da extrema-direita assim, falas absurdas. Como é que a gente vai gastar o dinheiro do Estado com absorvente para a mulher que está presa? Então, assim, a questão dos direitos humanos. Só que aí, quando eles são presos no 8 de janeiro e aí se tornam detentos, eles querem os direitos humanos. É uma coisa muito louca, assim, é uma dissonância cognitiva que eu acho que tem que ter muito estudo para entender como é que a cabeça dessas pessoas funcionam, né? Porque você não quer você não quer que a pessoa tenha absorvente, porque ela roubou, e aí quando você vai para as estatísticas de mulheres presas, é sempre porque ela era aviãozinho de um traficante, né? Ou porque ela cometeu algum crime levada pelo parceiro, né? Dificilmente é um crime que ela comete, assim, ela mesma. Eu já entrei em penitenciária feminina e fiquei chocada com as histórias. Então, como é que funciona essa questão dos direitos humanos? Assim, queria que tu explicasse o que é os direitos humanos e que falasse para a gente, para além dos direitos humanos, o que é os direitos humanos na Amazônia. Tu já me respondeste o que eu ia te dizer, que é o caso óbvio do 8 de janeiro. Direitos humanos não é mimimi. Tanto não é mimimi que ele é reivindicado quando todo mundo precisa. Né? Então, isso é uma questão óbvia. Né? Isso, obviamente, para mim é uma questão, primeiro, de hipocrisia, de má vontade e de cognição. Às vezes os três juntos, ou outro, mas às vezes os três juntos se sobrepondo, dependendo da situação e do argumento que é utilizado. Mas é óbvio que essa má vontade que tem com os direitos humanos tem a ver com a necessidade que a pessoa tem de oprimir. Né? Você, para conviver em democracia, o sistema democrático, Mari, ele é o melhor do mundo, porque ele é o único que nós temos o direito de errar. Você tem direito de errar quando vota, que vota errado, né? E você tem direito de errar quando administra. O que você não tem direito é de cometer um crime, quando administra ou para fazer com que o seu candidato ganhe. Então, errar faz parte das opções. Então, você tem um governo de direita ou de esquerda ruins, é normal, dentro do sistema democrático. O que você não pode ter é um governo criminoso. Ponto. Seja ele qual for o aspecto ideológico. E você não pode, para obter a vitória do sistema democrático, cometer crimes e oprimir a voz das pessoas. Então, é óbvio que quando o debate que se tem contra os direitos humanos são de pessoas, na maioria das vezes, que são incapazes de travar uma discussão de obtenção de maioria num determinado grupo. Né? São pessoas, está falando o mínimo de embasamento. São pessoas que querem oprimir, são pessoas que querem oprimir a pessoa na força, são pessoas que não respeitam outros seres humanos. Sabe que esse sistema, desculpa te cortar, mas só para colocar aqui pontuando, que esse sistema está todo relacionado com a escravidão que os homens aprenderam a fazer, escravizando as mulheres há mais de 10 mil anos, assim, só para pontuar, sim, porque esse é um assunto que a gente sempre traz para cá. Sim, então, com certeza. E quando você tem esse argumento reverberado num ambiente de poder, como é o que aconteceu com o país, você vê que os corpos vulneráveis, os corpos mais fracos, eles são os que acabam sendo as vítimas desse discurso. Né? Tu, como mulher, sabes muito bem disso. Né? São os negros, né? são os corpos pretos, né? são a comunidade LGBTQIA+, são os indígenas, quilombolas, enfim. É uma série de grupos que são, na sua minoria, tratadas com desrespeito. Então, só que a condição humana
até para as pessoas mais inumanas, mais desumanas possíveis, ou que mais rejeitam a outra humanidade, em algum momento eles vão se reconhecer humanos, porque a humanidade é uma condição inerente a gente. E eles vão precisar desse discurso. Eles vão precisar dos direitos humanos e por isso que reivindicam. Então, para mim, a prova de que direitos humanos não é mimimi é a reivindicação pelos direitos humanos pelo pessoal que foi vítima do 8 de janeiro. E Zé, só para colocar aqui, que as pessoas dizem assim, mas eles foram lá só manifestar. Eu queria que tu categorizasse o crime que eles cometeram contra a democracia. Incrementaram um crime contra o Estado, porque uma coisa é eu ir manifestar, outra coisa é eu invadir o Congresso, outra coisa é eu invadir o STF, derrubar as coisas, defecar numa mesa de... isso daí não se faz, isso daí eles não fazem no almoço de domingo na casa deles. Você está entendendo? Por que fazem isso? Né? Então é a mesma coisa do estádio de futebol que eu falo. Né? Os moralistas de plantão, né? Se você está num almoço de família, do Sírio, vamos lá, no almoço do Sírio, né, e vem alguém, um filho, um adolescente, alguém pega e grita um palavrão, alguma coisa assim, as pessoas vão reprimir. Mas vai no estádio de futebol com esse mesmo filho e a pessoa fica lá gritando, chamando, fazendo gritos homofóbicos para o outro lado. Para o outro torcedor. Então, assim, é hipocrisia pura. Né? Quem faz discurso contra os direitos humanos está na linha da hipocrisia pura. É porque as pessoas entendem que direitos humanos é tipo assim, ele que roubou e eu vou perdoar ele, eu vou livrar ele da justiça. Não. E não é isso, né? Não é isso. É só o direito da pessoa, é o mínimo direito dela ser tratada como... Se você vai em outros países, você vê penitenciárias que são locais onde você vai passar pelo processo de reabilitação para você voltar para a sociedade de uma maneira humana, de uma maneira civilizada. E o que esse pessoal quer é, assim, arena de leões, assim. É que essas pessoas, porque roubou, porque fez isso, porque cometeu um crime, que seja atirada aos leões. É a barbárie, o que elas querem é a barbárie. E tem um detalhe, querem a barbárie, e quando querem a barbárie, eles alimentam os pequenos interesses que estão ligados a determinados grupos. Porque o crime ele é tolerável para quando eu cometo sobre a bandeira de. Né? Então é exatamente essa situação. Não é visto como homicídio, por exemplo, se eu matar uma pessoa sem uma resposta de uma arma. Não, ele matei um bandido. Né? Tem aquela história do bandido bom, bandido morto, que as pessoas falam. E quando, na verdade, eles não se enxergam homicidas, não se enxergam cometendo crime. Por quê? Porque acham que a população branca, macha, etc., não comete crime, sabe? Então, assim, é uma questão... Mas isso, no fundo, Mari, acontece porque o Estado ele precisa refazer a sua análise de racionalidade de atuação da segurança pública. Ele precisa entender quais crimes é que deturpam esse caráter da sociedade. Então, o Estado não vai conseguir prender todo mundo que comete crime, senão estaria todo mundo dentro do presídio e poucas pessoas fora. Né? Então, ele precisa realmente ter uma racionalidade sem hipocrisia sobre isso. Né? Então, para mim, passa pela lógica de prevalência e fortalecimento das questões dos Estados. Os crimes que são feitos contra o Estado, contra a democracia, contra as instituições, esses crimes são tão perigosos quanto o cara que rouba uma carteira dentro do ônibus, um descuidista desses daí, que é tratado a peso de porrada quando descobrem ele. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas que cometem crime, elas têm que ser penalizadas e responsabilizadas. Agora, o Estado tem que entender quanto ele gasta para penalizar essas pessoas e, principalmente, quanto de exército para esse próprio crime ele tá oferecendo. Quando encarceram essas pessoas junto com facções, ele está levando um exército para essas pessoas, ele está retroalimentando esse próprio crime. Então, o Estado ele precisa... vê que todas as grandes
facções criminosas e de tráfico, elas se movimentam dentro dos presídios. Exatamente. Mas como é que isso é institucionalizado? Tipo, como? Como é? A gente se pergunta como isso é uma coisa, tipo... Assim, porque Entendeu? assim, eles vão se organizar. Isso é um fenômeno natural, é antropológico. Eles são um poder dentro, eles não vão deixar de... Mas não poderia ser um poder dentro de um presídio, Não, né? o que poderia era diminuir o seu poder, mas o poder sempre vai existir. A sociedade é uma disputa de poderes, né? O que em tese a gente discutiria é que dentro do presídio eles teriam um poder a menos, né? Só que esse poder ele é meio camaleônico, porque ele vai se reproduzindo, vão crescendo as patas dele. Então o Estado não está conseguindo resolver esse problema só com encarceramento, porque ele está levando uma quantidade enorme para as pessoas participarem dessas facções aí dentro. E as pessoas saem e não podem, não conseguem fazer. Então ele tem que ter uma racionalidade sobre o que ele vai prender. E a única coisa que a gente defende, nós não defendemos, o que a gente defende é que a pessoa seja responsabilizada penalmente, garantindo-se a ele o devido processo legal e as condições que estão na lei de execução penal. Ninguém quer hotel 5 estrelas para as pessoas, ninguém quer nada. A gente quer o cumprimento da lei de execução penal para que essas pessoas tenham a oportunidade de entenderem que cometeram um erro. Porque eu duvido que tenha alguém que faça esse discurso contra os direitos humanos que não tenha dito que não tenha cometido um erro na vida, que tenha sido crucial. Seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista criminal. Quando tu vês assim, esses assassinatos mais brutais e que chocaram o país, como, por exemplo, Isabella Nardoni, a Suzane von Richthofen, quando eles são soltos, a sociedade inteira clama por uma justiça que seja mais enérgica, por uma justiça que deixe essas pessoas por mais tempo dentro de um presídio, né? Que elas não na verdade, assim, muitos defendem que elas não sejam reinseridas socialmente, sendo que a instituição de um presídio, ela existe para ressocializar a pessoa, né? Qual é a tua visão sobre isso? Esses crimes, eu procuro ver sempre que cada crime ele tem que ter uma política específica para o seu combate e para a sua forma de lidar de uma forma genérica mesmo no Estado. Então, assim, me preocupa muito mais, por exemplo, o crime de milícia do que crimes de... porque você tem situações dos homicidas de ocasião e você tem a situação da sociopatia, por exemplo. Né? Você tem que trazer a ciência para acompanhar os estudos. Você tem que entender quais são as pessoas que mais estão propensas à reabilitação. Né? O sociopata tem reabilitação. Agora, o homicida ocasional, ele volta a matar? Quantas pessoas vão voltar a matar? Então, você tem que ter uma racionalidade. Mas não existe isso, né? Nas nossas penitenciárias. Não tem, mas tem quem pesquise. Tem quem pesquise e esses dados são desprezados. Esses dados são desprezados, inclusive que o juiz ele tem que entender a criminologia, ele tem que entender sobre criminologia, sobre sociologia, na hora de dosar a pena. Então, eu penso que você tem que entender quais são as pessoas que têm mais propensão à ressocialização, quais são os tipos de crime que têm mais reincidência. E isso é ciência, isso é pesquisa. Isso a gente precisa investir. O Estado tem que investir no conhecimento, na administração, da racionalidade da segurança pública e o Poder Judiciário na hora da aplicação e execução da pena. E não apenas agir com preconceito em relação a essa comunidade penitenciária. Agora, quando a gente fala desses crimes que acontecem aqui na nossa região Amazônia, existe uma questão bem delicada e bem profunda ao mesmo tempo. Quando você fala de crimes, parece que você chegar com um grande empreendimento e contaminar um rio não é crime. Essa contaminação acaba matando várias pessoas, exatamente, adoecendo várias exatamente, pessoas, num universo muito maior do que, por exemplo, um homicida.
por exemplo. E por que que esses crimes... Zé, as mineradoras e os mega empreendimentos, seja ele de qual natureza for, quando eles cometem esses crimes ambientais, eles recebem um TAC, um termo de conduta e ajustamento, que não são cumpridos. E aí, quando ele não é cumprido, preste atenção, quando não é cumprido, o que acontece? Não é cumprido o TAC, eles recebem um outro termo de conduta e ajustamento. Os TACs vão TAC atrás de TAC, a gente está falando de crime ambiental. Os TACs de ajustamento vão se ajustando à realidade de descumprimento. Essa que é a grande verdade. Existe uma questão, Mário, duas questões sobre isso. A primeira é que o Estado ele precisa incrementar o sistema de fiscalização e produção de prova contra esses crimes. Então, você vem de um governo em que os agentes do IBAMA não conseguiam sair do prédio porque tinha criminoso ambiental queimando o carro do IBAMA em determinadas cidades. Né? Eu sou procurador da Embrapa, eu tive, por exemplo, casos de pesquisador que não pôde voltar para o lugar porque estava sofrendo ameaça de morte, porque ele fazia um trabalho de sustentabilidade de uma região. Ele estava sendo ameaçado de morte junto com um agente do IBAMA que teve o carro tocado fogo. Então, quando você vê um discurso desse, que despreza as instituições sérias da sociedade, gente, uma instituição como a Embrapa, uma instituição séria, sabe? Que você desrespeita essas pessoas, né? Você não consegue enxergar que ali há um criminoso, que esse crime é tão perigoso para a sociedade quanto outros que são moralmente condenados. Existe uma separação entre crime e moral que foi feita há muito tempo, mas o criminoso, para acobertar sua conduta criminosa, ele se reveste do discurso moralista para deixar de enxergarem a própria criminalidade que, às vezes, eles insuflam ou cometem. Então, isso é muito nocivo. E a gente vê uma epidemia disso hoje, né, com a ultradireita operando. Exato. E o Poder Judiciário ele precisa se reverter dessa linguagem. Ele precisa estudar, ele precisa se qualificar sobre isso. Né? As faculdades de Direito elas precisam investir, né, no conhecimento científico para elas poderem entender, porque julgar não é só pegar o Código Penal e aplicar a lei no cara que está fazendo, que tu acha que está cometendo uma atitude, não. Então, a gente precisa entender a realidade, e isso não existe. E não existe preocupação, tanto do Estado administrativo quanto do Estado judiciário, em fazer esse entendimento e absorver essa percepção para dentro das funções do Estado. Não tem isso. Como é que tu definirias a função dos direitos humanos na Amazônia? Olha, em termos principalmente no momento atual, em que nós teremos a COP30, é muito bom nós falarmos sobre isso. A gente tem uma janela, mas, ao mesmo tempo, uma percepção de tristeza sobre isso. A janela é que a gente precisa ter um entendimento de que não adianta você fazer uma COP30, uma conferência do clima aqui na Amazônia, se você não entender que quem defende o clima são os defensores de direitos humanos. Então, nós temos hoje em dia uma política de defesa dos defensores de direitos humanos, porque nós temos um Conselho de Defesa dos Defensores de Direitos Humanos que voltou a funcionar 1 ano atrás apenas, né? Mas você tem um sistema de proteção desses defensores que ainda iniciante, ainda frágil. Essas pessoas, esses defensores da floresta, esses defensores dos ambientes, dos meios ambientes que existem dentro da Amazônia, eles não são tratados como os defensores que deveriam ser. E são ameaçados. E criminalizados. Então, o Estado tem de entender que essas pessoas, essa COP, ela só vai ter produtividade e resultado se essas pessoas forem ouvidas. Mas vamos lá, vamos entender a realidade, né?
vamos pensar que essa cópia será apenas uma falácia propagandística para dizer que aqui está tudo bonitinho. Ainda assim, ainda que fosse só isso, essas pessoas mereciam uma atenção maior. Ainda que o Estado fosse fazer o que aparentemente está fazendo, aí vai ter o meu lado de tristeza desse aspecto, é que ainda que o Estado vá usar a conferência e toda a geração de recursos e visibilidade política que ela demanda, porque é o Brasil e o mundo que vai estar olhando para esse Estado em véspera de uma eleição presidencial, né? Então, isso gera dividendos eleitorais óbvios para quem está no poder do Estado. Ainda que você vá só utilizar isso, né, para disfarçar a proteção da Amazônia, você ainda assim merecia dar um tratamento melhor do que essas pessoas têm. Então, ainda que seja assim, olha, vamos botar a conferência aqui para fazer um carinhozinho aqui nessa comunidade, que eu acho que é isso que vai acontecer, que é isso que está acontecendo. Mas, assim, a minha tristeza é só uma tristeza pela obviedade, porque a gente tem uma percepção tanto que as coisas não mudam, que assim, eu estou te colocando que por hipótese não, por percepção, quem gerencia essa conferência, essas pessoas, seja a nível estadual, municipal ou federal, essas pessoas precisam olhar com mais carinho para os protetores, para os defensores de direitos humanos e defensores da floresta e os povos originários. Se não fizer isso, essa conferência vai ser mais cínica do que aparenta ser. O que tu estás achando da pré-campanha já começando e a enxurrada de político que nunca meteu o pé numa comunidade, nunca foi num quilombo, nunca foi num território indígena, se anunciando como defensor socioambiental? Porque eu estou vendo o negócio correndo solto. Tem umas figuras que estão pintando, eu falo, gente, pelo amor, essa pessoa não tem vergonha de estar dizendo isso aqui, que há as suas consideradas ações pelo meio ambiente. Espera lá, gente, falar de meio ambiente não é uma coisa... Você defender a pauta do meio ambiente é uma coisa que exige de você posicionamento, como tu muito bem está trazendo. A gente está lutando contra o capital, porque o capital aqui até hoje está cagando e andando, desculpa a expressão, para o meio ambiente, para a natureza. Então, exige um posicionamento que essas pessoas nunca tiveram. Então, o que tu está achando dessa falácia rolando aí? Primeiro, assim, isso é o fenômeno da questão da vulnerabilidade. Sempre lembra que eu te falei que as pessoas dali da comunidade se aproveitam da condição de vulnerabilidade de determinadas famílias para obter um favor aqui, para obter aquilo ali? É a mesma coisa. Essas pessoas são vulneráveis e elas qualquer oferecimento de socorro, seja lá qual for, as pessoas, até por uma questão de vulnerabilidade, não conseguem, na maioria das vezes, fazer o crivo do que é verdade ou que não é. Greenwashing. Porque tem aqueles caras que são os falastrões, que são os charlatões da política, né? Os charlatãs da política. Essas pessoas são aquelas que se aproveitam mesmo, né? E o cara vem com um discurso bonito aqui, mas tu vai ver que é vazio. Hoje em dia, essa história da pseudociência, a instagramalização profissional das coisas, né? Isso tudo, isso gera uma mediocrização, uma diminuição mesmo de conteúdo, sabe? Das práticas e do discurso. Então, qualquer pessoa ali com uma técnica maior de fala, ele vai, conquista ali, meio povo ali, resolve o problema dele. Mas os mecanismos de solução dos problemas da comunidade não vai ter. Então, isso sempre existiu, só que agora está pior, está potencializado pelos meios de comunicação, pelo acesso que as pessoas têm a chegar mais perto dessas comunidades mais vulneráveis, né? Então, isso... Você vai lá, faz um stories que está com... E pronto. Você já virou... Tá lá. Ou já se pintou de verde e virou uma árvore de plástico. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então, isso vai existir, né? Isso vai piorar, né? E assim, eu só vejo piora nesse quadro, né? Eu só vejo piora nesse quadro. Agora, o outro lado que tem em relação a isso é que, de fato, algumas demandas
elas precisam ser, por espaços, elas precisam ser, elas precisam de grita. Elas precisam realmente de. Tu vê, eu não vejo, eu vejo assim, acho legítimo, realmente acho legítimo, que uma empresa, que o capital. E eu acho legítimo, porque não sou eu, não é só da minha cabeça, não. É porque está dito, está legalizado, tem um instrumento legal nessa Constituição, defende a propriedade privada. Existem mecanismos para isso. Então, eu acho legítimo que empresas procurem o discurso da responsabilidade, a responsabilidade ambiental, da responsabilidade social, né, como uma propaganda de visualização da marca, etc. Eu acho isso um fenômeno normal, mas tem que ter um mínimo de realidade, um mínimo de transparência, um mínimo de genuidade. E elas não vão conseguir fazer isso com genuidade se não realmente entenderem da diminuição do lucro, ou da divisão desse lucro, ou divisão das conquistas. Não adianta só dizer que eu estou ali fazendo a proteção de gastar rios de dinheiro com propagandas institucionais, quando, na verdade, tu está ali massacrando uma comunidade que está do teu lado. Né? Que acontece, por exemplo, lá no Alto Acará. Né? Você vê só propaganda dos empreendimentos, propaganda de responsabilidade social, mas você não vê, por exemplo, a melhoria das relações ali. Então, isso Aqui em acontece Barcarena. com mineradoras, enfim, Barcarena, enfim. Então, isso precisa estar acompanhado de um trabalho real. Sabe, as empresas precisam colocar essa pauta como um insumo real dentro da sua contabilidade. Quer usar isso? Usa, mas faz direito, cara. Saca? Zé, para a gente finalizar, porque nosso tempo chegou no final, a equipe já está me chamando ali, puxando a orelha, qual é a tua esperança? A esperança não é uma palavra que eu gosto muito de usar, porque parece uma espera, mas qual é o teu desejo? Porque, na verdade, tu não trouxeste boa notícia nenhuma, né? Não. Eu comecei te perguntando qual que era a tua perspectiva sobre direitos humanos na Amazônia e tu trouxeste só bomba aqui pra gente atrás de bomba. Então, qual que é a tua perspectiva em vistas que a gente tem de uma COP aí acontecendo, mas como é que tu vês esses próximos anos para os direitos humanos na Amazônia? Olha, Mário, muito obrigado por essa tua pergunta, porque para mim ela é um dilema. Eu estou no final do mandato da comissão, estou no terceiro ano, e a única preocupação que a gente tem é, caramba, o que é que a gente faz? A gente passou 3 anos ali, o que é que a gente fez, o que a gente deixou? Eu penso que a gente precisa institucionalizar os direitos humanos. Então, agora na OAB, a gente criou a Procuradoria de Direitos Humanos da OAB. O que é isso? Por exemplo, dentro do âmbito da OAB, vou te falar, dentro do âmbito da OAB e dentro do âmbito do Poder Judiciário, dentro do âmbito de administração do Estado, que a gente tem que ter essa amplitude. A OAB ela tem um caráter de atuação política. Né? Então, ela vai, se posiciona, ouve, recebe demanda, mas ela não tinha uma independência e uma liberdade de atuação judicial para os conflitos. O que a gente detectou é que os conflitos eles não apenas aumentaram em número, como eles aumentaram em intensidade e efeitos para a população, e eles não têm tido resposta. Então, eles têm se alargado, aumentado, e o agerenciamento interno dos efeitos e impactos maléficos para essas comunidades tem sido piores dentro do olho do furacão. E a gente só resolve isso através de uma atuação administrativa e judicial. Então, eu penso que a gente tem que ter sempre, contra o discurso, contra o blá, 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 porque isso é a pseudociência, isso tudo para mim é blá, 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 a gente tem que institucionalizar, criar instituições e mecanismos que se permaneçam na sociedade. Então, por exemplo, quando fizeram a Delegacia da Mulher, vai ter lá a Delegacia da Mulher. Isso é um avanço, a luta da mulher. Se o Estado não coloca, não operacionaliza para aquela delegacia mulher não funcionar, são outros 500, mas que é um avanço, então a gente criou a Procuradoria de Direitos Humanos, que ela vai fazer com que a OAB agora atue de forma direta como um agente dentro de determinados processos judiciais e administrativos que tenham impacto para a sociedade paraense. Então, isso vai fazer com que a gente atue e também atuando como uma forma de auxiliar
os movimentos sociais. Que esses sim, os movimentos sociais, muito mais do que a OAB, mas muito mais mesmo, é que são os reais protagonistas dessa disputa. Então, os movimentos sociais, nós temos, assim como nós temos uma criminalização dos direitos humanos dentro na sociedade, nós temos uma criminalização dos direitos humanos dentro do direito. Então, não é um espaço em que há retorno financeiro, que não há um espaço de dar um retorno institucional, né? As pessoas, né, são tratadas com preconceito dentro do próprio Poder Judiciário. Lá vem aquele advogado da STD, advogado do MST. Vai defender bandido. Exato. Então, você tem uma não recepção por parte do Poder Judiciário sobre isso. Então, a gente pode colocar a OAB, né, a serviço desses movimentos como um apoio, como uma válvula de escape, porque essas entidades, a maioria dessas entidades já tem um serviço judicial de acatamento de demanda judicial muito elogiável, heróico. Advogados de direitos humanos aqui, as advogadas e advogados de direitos humanos aqui, da SDDH, da CPT, do MST, sabe, Terra de Direitos, Malungo, sabe, vários outros, SEDEMPA, né, essas entidades, essas pessoas que trabalham no apoio jurídico como advogados e os profissionais que atuam no suporte profissional dessas demandas, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, etc., essas pessoas resolvem um trabalho heróico. Então, elas precisam de uma institucionalização dentro do Estado. Então, você não basta só criar a Secretaria de Direitos Humanos. Você tem que dar estrutura para ela, dar orçamento para ela. Você tem que ter uma Procuradoria de Direitos Humanos, né? Tem que ter uma ouvidoria de direitos humanos dentro do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, por exemplo, não pega os maiores processos judiciais de crimes no campo contra esses ativistas e não pega assim, vamos julgar esse pessoal. Porque o Estado não tem uma ouvidoria de direitos humanos, ou então um assessorzinho lá dentro da ouvidoria para dizer assim, olha, uma ouvidoria de direitos humanos dentro do Poder Judiciário para receber essas demandas, para potencializar o julgamento. Então, eu penso que o legado que a gente pode fazer, é criar instituições dentro das instituições que tenham essa perspectiva e, principalmente, horizontalizar a política de direitos humanos para dentro do Estado. Tu quer ver uma coisa que resolveria muito, assim, o problema de muita gente? Se o Estado, se a Secretaria de Administração do município e do Estado resolvessem fazer uma política de assédio zero. Assédio e racismo zero dentro do serviço público, dentro das repartições. Sabe, realmente vou combater isso e vou evitar que a mulher seja cantada pelo cara da repartição, que o preto que é marginalizado. A gente tem magistrado hoje dizendo, não sei se tu viste o vídeo que a gente, o BT até deu, do magistrado dizendo... Eu não vi essa. Ele dizendo que é normal, a mulher é cantada, é uma coisa que sempre aconteceu. Ele chamou a advogada de um discurso feminista, desvalorizou o discurso dela e falou que é normal, tipo, toda mulher gosta de cantada, a mulher tem muito mais mulher atrás de homem do que tem muita mulher sozinha atrás de homem do que qualquer outra coisa. Então, assim, imagina como é que está a nossa situação. Então, assim, ter essa... eu penso que eu vislumbro que a gente tem que atuar. Os direitos humanos ele tem que atuar não apenas na gestão dos conflitos. Né? A advocacia em direitos humanos ela tem que atuar mas na prevenção. Mas na prevenção e no reforço institucional para evitar que isso aconteça. Isso não vai acontecer nessa geração assim. É uma coisa de mudança de 10, 20 anos. Mas quem sabe a tua filha pode viver num mundo onde a misoginia seja crime e onde os assédios que começam, porque a cultura do estupro, ela começa com a cantada, o fio-fio na rua, ela começa com esse assédio que o homem, muito do seu ponto de privilégio, chama de cantada. Zé, quero te agradecer muito pela conversa. Eu te agradeço, querida. Eu que te agradeço pelo espaço. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando sobre esse tema que é um tema muito importante. Tu sabes o quanto tu me ajudas a desenvolver esse trabalho aqui de defender a Amazônia através do jornalismo. Obrigada, de verdade. Sim, querida. E assim, eu sei o quanto essa pauta é importante para ti, o quanto o veículo tem dado vazão a essas questões. Isso é uma coisa que a gente... Agora, por exemplo,
A gente não vê a mídia se preocupando com essas questões. A cópia acontecendo e a mídia não procurando os verdadeiros atores disso. Então, assim, eu fico muito feliz assim, de conversar contigo, desse espaço, de ter esse espaço como um espaço de reverberação mesmo da pauta. E parabéns pelo trabalho e obrigado também, tá bom? Obrigada, Zé. Bom. Espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Lembrando que ele vai estar disponível em todas as nossas multiplataformas. Muito obrigada.